E é muito importante, irmãos. Sabemos que uma coisa que nós temos sofrido ultimamente em muitos tempos são a luta contra casamento. O maior inimigo do casamento, nós já sabemos quem é, o diabo, porque foi algo que foi constituído por Deus desde o princípio, desde a criação. A primeira coisa que Deus constituiu foi família. Então, casamento é família. Casamento é família. E família é a extensão da onde? A família é a extensão de quê? Lar. Igreja. Então, a família é a extensão de igreja, porque foi o segundo órgão maior que Deus constituiu, que foi a igreja. Então, a igreja é a extensão da família e a família é a extensão da igreja. Então, cuidado e responsabilidade que nós temos de manter a igreja é manter a família. Nós precisamos, primeiro, manter a família para depois sermos constituídos como igreja, porque as duas se andam juntos. E pela estatística que nós fizemos, eu fiz, o que mais tem acontecido, os irmãos sabem que mais ou menos quantos divórcios são feitos no ano? Alguém tem uma noção? 30 mil? 50 mil? 100 mil? 200 mil? A estatística feita pelo IBGE são justamente 420.827 famílias que são divorciadas anualmente. A estatística diz que essa estatística foi feita no ano de 2022. Ano de 2022, 404.827 e agora aumentou 4% nesse ano de 2023. Você vê como que a responsabilidade de manter família é grande? E aí você fala, mas o que tem a ver com a família e com a igreja? Qual é o compromisso da igreja? Hoje, nessa dinâmica que nós passamos aqui, são tantas coisas, tantos itens, tão simples, de nós levarmos ao dia a dia, são coisas simples. Vimos a simplicidade de coisas que é tão fácil, de elogiar, de ouvir. A dinâmica do ouvir foi mais interessante porque quando a nossa irmã disse assim, mas eu não consegui, porque eu ouvia os irmãos falar, toda a igreja falar, e eu não conseguia ouvir o meu esposo. Isso, no mundo espiritual, é justamente o que o mundo faz para destruir, o que o diabo faz para destruir o lar. Às vezes nós não ouvimos aquele que está ao nosso lado, mas ouvimos a multidão. Ouvimos a multidão. É mais fácil uma pessoa do mundo, aí o mundo é normal, pedir conselho para um estranho do mundo do que chegar ao seu pastor, até mesmo junto com o cônjuge e falar aquilo que deve ser falado. Falta de diálogo. Então, falta de diálogo é uma coisa muito importante. Opa, de pensar, o que eu vou fazer para melhorar? Dialogando, conversando. Amém? Graças a Deus eu quero agradecer aqui o nosso amado pastor, fundador dessa obra, pastor José Fernando, nosso pastor presidente, o nosso pastor vice-presidente, pastor Alessandro, que não está aqui, ministrando, ele estará sentado, tão pouco a gente ser ministrado no nosso pastor, a gente mas eu sou honrado nesse momento. Também queremos agradecer o COM que está dando apoio para esses eventos. Esse evento é um evento nacional, então por isso temos que estar muito envolvidos e sabemos que esse objetivo que nós temos aqui é para trazer palavras de edificação para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa casa e nossos cônjuges, Que maravilha. Amém? Irmãos, o tema aqui sugerido que nós temos aqui é o amor que resiste. Quando se fala resiste, é porque vai ter obstáculos. Algo que resiste é porque houve obstáculos, momentos difíceis, porque casamento labuta, é guerra, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Não pensa que nós vamos ser 100% algo. Não.
Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos um mundo que nós não conhecemos na totalidade. Ninguém se conhece na sua totalidade. E é o tempo que vai dizer o que nós somos e aonde nós precisamos melhorar. Então, para resistir um casamento, tem que sempre ter busca de melhoras. É sempre melhorando. E nunca vamos chegar à inteira perfeição. Sabe por quê? Porque estamos lidando com dois pensamentos. Pensamento masculino, pensamento feminino. Então isso sempre vai ter isso. E isso é a pitada muito importante para que venha ter aquele negócio, né? Opa, aonde que eu vou melhorar? E aonde que o diabo trabalha justamente para distorcer tudo isso em questão da melhora. Então, como se fala o amor que existe, que está lá registrado em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4 a 7, que diz assim: o amor é paciente. Olha o ingrediente: o amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se gloria, não se orgulha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, o objetivo dessa palestra é levar os casais a refletirem sobre princípios bíblicos que sustentam o amor conjugal ao longo dos anos, mesmo diante das dificuldades. Quantos aqui tiveram dificuldades no casamento? Tiveram? Agora, e quantos têm? Nossa, então são poucos. Não. Quantos tem? Levanta a mão. Não, pensei que era só os irmãos daqui da frente que gritaram atrás. Tinha. Eu ia perguntar qual era o segredo. Eu ia perguntar esse aqui, qual que é o segredo que você não tem levantado a mão. Mas tem segredo, pastor? Tem segredo. Ah, pastor, então quer dizer que vai chegar o momento da perfeição? Não, a perfeição não vou chegar. Mas tem segredo para resistir os tempos. Esse que é a grande parte do casamento. Como resistir os tempos? Eu achava interessante que papai, graças a Deus, papai e mamãe resistiram até o final. Hoje o papai dorme no Senhor, a minha mãe até hoje é viva, graças a Deus, ele está com 93 anos de idade, servo do Senhor, e está lá firme. E ele fala, quando o papai faleceu, e a mamãe não casou, nem se importou mais de casar. Ela falou que o casamento dela agora com Cristo foi que nem a minha avó. A minha avó falava a mesma coisa, meu casamento é agora com Cristo. Não vou casar mais porque qual é a idade que tem, mas é um exemplo. É um exemplo. Mas pergunta para ela quanto que ela sofreu. Se for mar de rosa. Que às vezes a gente olha, nossa, aquele casal na mar de rosa, vai dormir com ele o dia inteiro lá para ver se me deu um momento de, sabe? Tem, irmãos. Porque ele lidando com dois pensamentos. Tem, mas o que faz resistir? Vamos ver o que faz resistir? Olha aqui, ponto 2, fundamentos inabaláveis. Primeiro, nós temos que ter um fundamento inabalável. Qual é o fundamento inabalável para resistir o tempo? O casamento resistir o tempo. Abra em Mateus capítulo de número 7, o varão que quiser abrir aí, tiver essa Bíblia, abre o capítulo 7, versículo 24 e 25. Como resistir? Porque não é fácil. Vai resistir de que jeito? Quem achou aí pode ler em tom alto para que todos ouçam. Se ninguém achou, acho. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Olha que interessante, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E edificou a sua casa, seu casamento, sobre a rocha. sobre a rocha. Quem é a rocha?
Jesus, continua. Desceu a chuva. Desceu a chuva. Chuva é tempestade, desculpa. Chuva é tempestade, lutas, dificuldades, tempos ruins, tempos maus. Continua. Correram rios. Correram rios. Assopraram os ventos. Combateram aquela casa. E combateram aquela casa, aquele casamento, aquele lar. Porém não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha, Cristo. Sabe que um casamento insolúvel pode ser como está sendo edificado na rocha que é Cristo. Sabe por quê? Nós lemos anteriormente o quê? Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não se ira, não se inveja, não se vangloria, é sofredor, com certeza. Eu falo para o meu filho, né? Meu filho, olha, pensa bem em casar, porque você vai casar, você vai tirar o menino do conchego dos pais e vai levar para o seu aconchego. Então é responsabilidade. E hoje em dia as pessoas não querem responsabilidade. Sabe o que é interessante? Eles não querem responsabilidade porque não querem casar. Porque muitos dizem assim, a sociedade vive dessa forma, para que casar aqui? Para separar depois. Então já estão pensando, cogitando no separar. Ele nos acha que a palavra de Deus diz que até que a morte separe, porque a sociedade está corrompida. É notório olhar para o IBGE e ver que é 440 mil divórcios por ano. Por quê? Virou o quê? Virou algo comum hoje diante da sociedade. Ai, não deu certo, separa. Ai, não deu, separa. Mas o que Jesus disse a respeito? O que uniu Deus? Não separa. O homem não separa. Então é mais fácil que o homem eles acharem que não precisa casar. Então não vou casar, vamos ficar junto. Aí é pior. Então nós temos aqui o nosso fundamento inabalável. Ai, pastor, inabalável, então não vai ter problema. O problema vai ter sempre. Os ventos vão soprar. Os mares da vida também vão balançar. Vai vir os ventos, a tempestade. Mas aquele que está na rocha vive uma vida inabalável. Fala comigo, inabalável. Inabalável não significa que não vai ter problema. Vai ter problema, mas não vai ser abalado. Porque você tem fundamento. Você tem fundamento. Você tem preceitos. Você tem preceito. Opa, meu preceito é esse. Eu não posso ir conforme o vento está soprando diante da sociedade. Eu tenho princípio. Eu tenho que guardar esse princípio. Eu tenho que guardar. Mateus já foi lido? Um casamento que tem Cristo como centro é mais forte diante dos ventos, dos tempos e das crises. O casal que ora junto, caminha junto. Quando está em Cristo, nós estamos no mesmo pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo falou que o casamento de um crente com um ímpio é um jugo desigual. Por quê? O jugo desigual porque você tem um pensamento e a pessoa tem outro. Por isso que não confio. Por isso, se eu for casar, igual crente, jovens, os adolescentes jovens que querem casar, os que não são casados querem casar, pastor, mas eu vou casar, vou namorar com ela, que eu vou converter ela. Não, deixa primeiro se converter, depois você casa. Porque senão você vai pegar e vai viver um jugo desigual. E depois que entra, irmãos, o seu pensamento é um, o pensamento dele é outro. Vai viver um jugo desigual. Ponto 3. O amor é uma decisão, não apenas emoção. O que é emoção? A juventude tem muita emoção, né? Pode ter um garoto bonito, né? Olha então os olhos azuis. Que lindo. Isso é emoção. Você tem que olhar com os olhos de quê? Decisão. Sabe por que decisão? Porque o casamento não é como roupa que você casa e amanhã você pode trocar. É algo decidido. Eu decidi viver por até que a morte separe.
sofrer os troncos e barrancos, mas viver junto até que a morte os separe. Porque pela emoção, a emoção já fala tudo, né? A pessoa emocionada. Eu não pensava que era tudo isso. Tem gente que pensa que casamento, né? É mar de rosa. Não é mar de rosa. Tem sim os espinhos. E depois que você descobre os espinhos, não pode diluir isso que você assumiu diante da sociedade e diante de Deus. Não pode descartar, fazer uma roupa, tirar, deixar aqui nada. Não, por quê? Porque não foi uma emoção, foi uma decisão. Vou deixar meu pai e minha mãe, vou me unir com meu cônjuge e viver com ele, sermos uma só carne. Viver uma só carne. E é isso, é viver em quatro paredes. Minha esposa que eu diga, né? Quando eu casei, graças a Deus, Deus abençoou, me deu uma esposa bem prudente, cuidadora, que jovem, irmãos, jovem era só sangue de Jesus na minha vida. Não se cuidar, vivia ali. Quando tirava o sapato, todo mundo caía. Mas cuidado. Isso daí essa palavra. Não, irmãos. Não foi emoção. Foi uma decisão. Agora vou ter que aguentar um sapato. Vou ter que aguentar a meia. Vou ter que aguentar isso. Por quê? Foi uma decisão que eu tomei. Por isso que a Bíblia diz que quando se casa, deixará o quê? Os pais. Esse negócio de ter problema, vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe. Não tem mais vínculo. Não tem mais vínculo. A minha avó dizia uma coisa muito interessante: cada um no seu canto, vivendo e sofrendo os seus cantos. Opa, você assumiu, tomou a decisão de assumir um compromisso, então seja responsável. É ser responsável. Porque se não assumirmos isso com uma decisão, vai entrar brecha o diabo. O diabo vai mudar, porque vai saber sua fragilidade. E aonde ele vai trabalhar, vai maquinar, para desfazer aquilo que você fez perante Deus. Desfazer aquilo que você fez perante Deus. Às vezes, antigamente, as pessoas tinham isso, né? O povo tinha isso. Agradava mais por causa da sociedade, diante da sociedade. Minha filha, o que o povo vai falar? Nós, uma família nobre aqui, morador, fundador aqui, e agora isso acontecer, o que vai falar de nós? E daí? E daí para a sociedade? Eu tenho que viver aquilo que Deus tem para mim. É algo decidido. E outra coisa, irmãos, nessa decisão, tudo que a gente vê é novo, né? Eu falo para minha esposa, beleza, eu consegui ver, né? Mas graças a Deus. Sabe por que o tempo passa? O tempo passa, a ruga chega, os cabelos caem de alguns, ou fica branco, não vai ter aquela beleza de 18 anos mais. Não vai ter aquela beleza. Uma coisa que a gente vê, uma mãe falando assim: você quer ver sua esposa futuramente? Olha para sua sogra. Eu louvo a Deus que minha sogra era bonita. Aí eu posso ter minha esposa futuramente. Linda, continua linda. Até para o Jesus, nossa, minha esposa está tão jovem. Eu estou ficando velho, cabelo branco. A minha jovenzinha está cada vez mais jovem. Entendeu? Porque isso é juventude passa, irmãos. A velhice chega. A velhice chega. Então agora porque ficou,
Nossa, ele era tão bonito, vou desfazer, porque o negócio ficou feio, né? Não foi emoção, foi decisão. Então, os que estão aí, olha para a sogra. Olha para o sogro. Então, o tempo traz mudanças físicas, emocionais, fica mais sensível, as mulheres ficam mais sensíveis, também fica emocionalmente. Fica, é natural, irmãos, é natural. E também financeiras, é o que mais pega casamento, é a área financeira. Porque a financeira, quando a pessoa era jovem, ganhava bem, aí depois veio a responsabilidade, né? Eu admiro alguns jovens, né? Quando assim, você sai de casa do papai, mas vou morar sozinho. Eu dou mais apoio, vai, ó. Sabe o que vai? Porque quando ele estiver pagando água, luz, aluguel, entendeu? A finança, internet, gás, compra, não é assim? Tem despesa. Imposto de renda, tem tudo isso. Aí vai, mas não, você vai mencionar nada. Eu nem tenho um jovem que vem aqui perguntando, mas eu quero namorar, casar logo. Quantos anos você tem? Você tem 17. Você vai ver, lembra você fazer estudo, estudar, conquistar, depois você pensar em casamento? Não. Ele falou que ele queria ser jogador de futebol. Meu Deus, falei, Jesus amado, segura esse garoto. Quer voar mesmo. Mas você já está treinando, já está fazendo. Não, sacou? Que projeto é esse? E outro quer casar, já está com a namorada, mas meu, você vai ter responsabilidade. Não pensa que esse seu bem-estar, seu jogador de futebol, vai ser do dia para a noite, não. Tem algum olheiro olhando por você já? Não tem que. Então não faça projeto, porque há despesa. Ele estava até falando de sair de casa e morar sozinho, pois há despesa. Há despesa. Então, muitos casamentos têm sido diluídos justamente por causa disso, despesa cada dia que vai e aumenta. E quando você tem filho, aumenta mais ainda. Porque todo mundo que casa quer ter filho. Não é assim? O bacuizinho, que maravilha, ai, eu sou pai. Já começa a pensar na despesa. E não pense que depois que cresce, a despesa é maior ainda. Despesa maior ainda. Por quê? O camarada vai ficar dentro da sua casa, ele vai querer internet, ele vai comer, ele come mais do que a criança. Se não tiver carne, negócio, pode pai, que o outro não quer, né? Então, vai caçar onde comer. Não, é você que pôs no mundo, a responsabilidade é toda sua. Porque quem constituiu a família foi você. Eu não tenho culpa, não. Não tem culpa. Quem pode... Mas você não interessa, ele pode no mundo e eles estão na verdade, eles têm a razão. Mas se for uma criança, um jovem que estuda, papai não trabalho, eu não trabalho, mas estudo, ótimo. Aí já entra em oração para o Senhor, abre a porta para o meu filho. Para ajudar. Mas enquanto não, a responsabilidade cai sobre os pais. Emoções oscilam, mas o amor verdadeiro é uma escolha diária de compromisso. Então o amor, ela é uma escala de compromisso, é todo dia. Sabe escala? Você tem uma escala no trabalho, você faz todo dia a mesma coisa, assim? Todo dia a mesma coisa, é uma escala.
E o amor também, que não é emoção, não é emotivo, mas é o amor verdadeiro, ele tem uma escala. Todo dia tem que amar. Todo dia. Como o nosso pastor falou. Todo dia, irmãos. Nem hoje eu ando, amanhã, estou de mal segunda-feira. Se eu não trouxe o filé mignon. Não, amor continua mesmo. Com fidel sem filé. Estamos juntos para sofrer juntos. Vamos se alegrar? Vamos alegrar juntos. É tudo juntos. Em Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14, diz algo interessante. Acima de tudo, porém, revista-se do amor que é o elo perfeito. Então o amor é o elo perfeito. O que é elo? Aquela que liga do lado. É o elo. É o amor, é o elo perfeito. Porque quando amamos, nós amamos como desde o primeiro, é o elo perfeito, é assim. Não é o tempo que vai desvanecendo o amor. Quanto mais tempo passa, mais amor. Eu tenho, a minha esposa, eu sou muito engravada, irmãos. Não dá mais nada. Os irmãos viram, né? Mas nós temos 28 de casamento. Em 97 nós casamos, mas vivemos antes para 32. Porque antes de casarmos nós tínhamos mais 2 anos, mais 4 anos que vivemos juntos em casamento. Depois conhecemos a palavra de Deus, fomos para a igreja, casamos e hoje, nós, em 97, dia 25 de 1 de 97, é isso aí? Deus é na verdade. 25 de 1 de 97, nós casamos, fizemos aliança diante de Deus, para reconhecer diante dos homens. Tivemos dificuldades? Muitas. E acabou? Não. Não. Mas o elo continua. O elo do amor continua. Se pergunta para ela se eu era a mesma coisa, ela diz que eu estou mais bonito do que eu era antes, eu acredito, porque um dia eu peguei uma foto quando eu era cristão de Deus, sol, sangue, eu até rasguei, porque eu falei, não, isso aí é incorporado. Feio era bonito. Feio era bonito. Mas depois Jesus, olha, Jesus vai me dar, irmãos. Eu sou prova disso. Não está aquelas grandes coisas, mas está lembrando que está antes. Está melhor do que está antes. A minha esposa, põe essa foto para o lado. Olha, Deus sabe o que é. Quarto, comunicação, o alicerce do entendimento. A comunicação, irmãos. O texto de Provérbios, capítulo de número 3, ou aliás 15, diz assim: a resposta branda desvia o furor. O que é resposta branda? Resposta mansa, entendimento, sem ferir, sem ter agressividade verbal. Sabe por quê, irmãos? Agressão verbal também é crime. Viu? Escuta essa. Agressão verbal também é crime. Se você agredir a seu cônjuge com palavras, você pode denunciar ele na Maria da Penha, viu? Olha, me agrediu verbalmente. E da cadeia, viu? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que o escritor Salomão falou: a palavra, a resposta branda desvia o furor. Desviou o furor? Vamos porque teve moderação de conversar, dialogar.
Porque as mulheres é assim, são mais sensíveis. Então os varões aí tomam cuidado. Ouça só. Ouça. A maioria dos casais se afasta por falta de diálogo saudável. Onde está seu diálogo? Está saudável? Ou você tem um temperamento, ou tem um temperamento explosivo? Vai nascer. Tem que nascer de Cristo. Seja moderado. Seja moderado. Se não é moderado, fica calado, ouça. Ouça. Porque você vai ter controle de você mesmo. E não vai ferir. Também sobre o relacionamento, sobre a alicerce do entendimento, que é a palavra diálogo, aprender a ouvir é tão importante quanto falar com amor. Aprender a ouvir é tanto importante como falar com amor. Puxa, orei assim, puxa, mas com amor. Sem agressão verbal, sem diminuir. Porque às vezes a palavra fica, corrói, aí traz o furor. E trazendo o furor, aí fica com mágoa. E a raiz e a amargura, ela traz terríveis doenças. A raiz da amargura. E coisa terrível é viver a amargura, né? Misericórdia. Ficar amargurado. A feição muda. A fisionomia da pessoa muda totalmente, por causa da amargura do coração. Aí as respostas são sempre agressivas. Então, melhor não cair na amargura. Se não tem controle, sabe o que você faz? Sai. Não fala, por exemplo, do papai. Quando a mamãe começava a falar, papai pegava, saía do fininho. Aí eu só voltava depois. Aí ele, a maré baixou, me chegava sem leite, quietinho, almoçava, às vezes eu almoçava, sentava, ficava com os filhos, ficava olhando os filhos assim, né? Eu filhos, quando apanhava, o papai ficava preocupado. Mas ele sempre chegava olhandozinho, quietinho, não falava nada. Se começava de novo, ele pegava e saía de lá no quintal. Mas não respondia. Ficava em silêncio. Quinto, perdão. Eita, palavra difícil, né? É difícil não de falar, mas de praticar. Perdão. Teve uma quarta-feira que eu ministrei lá na nossa filial a respeito que eu estou dando discipulado tanto na igreja e online com algumas aulas que estão lá no Rio de Janeiro. E estava falando a respeito de perdão. Jesus ensina-nos a perdoar. Oh, Rio de Janeiro, Minas, é que já passei pelo Rio de Janeiro. Então o tema é Jesus ensina-nos a perdoar. Sem hipocrisia. Quantos aqui têm dificuldade em perdoar? Ninguém olha para trás, só deixa o pastor ver. Quantos têm dificuldade em perdoar, levanta a mão? Vou te ensinar um segredo. A Jesus diz assim: se nós não perdoarmos os nossos ofensores, nós também não seremos perdoados. Você sabe por que muitos casamentos diluem rapidamente? É justamente por falta de perdão. É a falta de perdão. O casamento é um processo, irmãos. Casamento é processo. E é inadmitível cristão que ele não perdoa. Não traz em si a essência de Cristo.
Sabe por quê? Cristo nos perdoou. Ele nos perdoou. E Ele nos ensina isso, a perdoar. Agora, se num lar, num casamento, aonde nós somos um só corpo, não tiver o hábito do perdão, nós não somos discípulos de Cristo. Ai, pastor, mas porque o senhor não sabe o que ele fez, não sabe o que ela fez, e daí? O que você fez para Cristo? O que você fez para Cristo? É tão fácil nós querer perdão, né? Agora nós temos que aprender também a perdoar. Quando o perdão vem e entra dentro do lar, isso é coisa maravilhosa. É justamente o que o diabo seria dentro do lar, é isso, a discórdia e a falta de perdão. A discórdia é a falta de perdão. Mas quando se perdoa, opa, brinda lá. Perdão. Está blindado lá. O perdão. O perdão, reparador de relacionamento. Nenhum casamento está livre de falhas. Nenhum casamento está livre de falhas. Ai, pastor, então nem vou casar, então não serve para ser servo. Porque o casamento é justamente aperfeiçoamento. E quando se fala em aperfeiçoamento, em resistir, é porque tem falha. E o tempo nós vamos corrigindo as nossas falhas. E para corrigir uma falha, não pense que você vai ficar livre definitivamente. Vai chegar um momento que vai acontecer outra falha. Mas você está tão assim, tão cheio de Deus, que você vai perdoar. Porque você está zelando daquilo que você assumiu diante de Deus. Diante de Deus. Aí no versículo que Jesus fala a respeito do divórcio, aí ele fala assim um pouco lá, Moisés do carta de divórcio. A resposta na boca de Cristo estava: Moisés do carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Porque não tem perdão. Não tem perdão? Ai, pastor, mas segue os conselhos de Cristo. O perdão sincero é necessário para que o amor não fique envenenado por mágoas. Em Efésios capítulo 4, 32, diz assim: sejam bondosos, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Quem nos perdoou? Em Cristo. E nós também temos que perdoar. Sexto, renovação diária. É o que foi feito na dinâmica aqui. Seria a diária é o dia a dia. A renovação diária significa ter pequenos gestos e grande amor. São pequenos gestos e grande amor. Como foi falado, nossa, o cabelo está bonito. O meu não pode nem dizer que está bonito, porque é sempre branco. Não pode falar, olha, está mais preto hoje. Não sempre é branco. Mas são pequenos gestos que as pessoas, as mulheres principalmente, o homem observador, observa, que elogia e fala, ó, minha menina está linda. Aí elas vão até falar, a mulher é assim, né? Só o disse para gente, tem razão, irmãos. Tem razão. Então o que nós temos que fazer? Ter hábito. Ela fala, você está bonito, eu falo, eu sei que você quer me dar. Beleza nenhuma dele. Mas tem um hábito de elogiar. Hábito. Amar é também cuidar, surpreender, elogiar, tocar, rir juntos. Faz parte
tem casamento que não tem um sorriso. Parece que está vivendo ali dentro de um leão de chata ali, que se você rir, você vai ser punido. Grandes casamentos são construídos com milhares de pequenos atos de amor. Em segundo cântico, o cântico diz assim, verso 15: apanha para nós as raposas que devastam os vinhedos. Cuidar dos problemas pequenos faz com que nós conquistemos grandes alicerces do amor. Então, a base disso aqui é, construindo, olha, vamos pegar quando eu falo aqui, pegar as raposas que estão devastando, esses cuidados, o que está estragando? O que está trazendo esse incômodo? Vamos reparar. Cuidar da vinha, que a raposa está por aí. O diabo está aí assistindo, a querer destruir aquilo que Deus constituiu. Sétimo, conclusão. Amor que permanece. O amor que resiste ao tempo olha aqui, qual que é o amor que resiste ao tempo? Fundado em Cristo, que é a rocha. Segundo, alimentado por compromisso. Terceiro, sustentado pelo perdão. Quarto, renovado pela presença constante de Deus. O amor bíblico é mais do que sentir, é viver. O amor bíblico não é aquilo que você sente, é aquilo que você vive. Sabe por que nós estamos aqui? É porque o amor de Deus nos constrange de estarmos aqui. Sabe por que nós vamos para a igreja? Não é uma obrigação, é um amor de Deus que nos constrange de estar na igreja. Então é isso que tem que ter de um relacionamento, um casamento. É isso. Esse amor vivo nunca pode se apagar. Aí com esse amor vivo que não se apaga, ela resiste sempre o tempo. Sempre vai resistir o tempo. A minha avózinha era uma bênção, mas era uma bênção porque ela dorme no Senhor, mas como se diz, fica o legado. Era aquelas pessoas que não sabiam ler, mas ela demonstrava um amor tão grande pelos filhos, que ela tinha 12 filhos. 12 filhos, irmãos. A velhinha era pouco. Mas toda a oração dela, para cada filho dela, ela colocava o versículo e orava. E a última oração para ela, que era para ela dormir, ela falava desse jeito: pois eu deitei, dormi e acordei, e o Senhor tem cuidado de ti. Glória a Deus. Imagina o quanto que ela não resistiu para ter 12 filhos e morrer com 20, parece que foi 91 anos. 93? 93, junto que nem a minha mãe. 93 anos, irmãos. Firme. Eu aqui achei mais bonito no falecimento dela, pastor, não, porque ela, crente, ela sempre queria ser batizada pelo Espírito Santo. E Deus batizou com ela no último dia que ela estava vivendo, que estava dentro do banheiro, ela caiu, bateu a cabeça. Ela levantou, começou a falar em línguas. O meu tio foi correndo para ver, viu ela lá e falou assim: quando ela foi atendida aqui, ela bateu a cabeça, ela levantou, começou a falar a língua dos crentes. E depois foi levar para o hospital e faleceu. Então ela resistiu tudo isso, mas a promessa de Deus foi sobre a vida dela. E assim a promessa de Deus,
é para cada um de nós, irmãos, que temos a responsabilidade como esposo, como esposa, e vamos permanecer, que você, que nós, que eu, não façamos parte das estatísticas de divórcios. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Quero passar ao nosso pastor para dar os ensinamentos e as considerações finais.